Gerenciadores de pacotes são fundamentais em distribuições GNU Linux. Pensando nisso, hoje a gente vai se aprofundar um pouco no gerenciador apt. Então, se você é novo no mundo Linux ou é usuário há um bom tempo e não sabe como funciona esse gerenciador de pacotes, esse vídeo é para você. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Matheus Roveda e sejam todos bem-vindos a este vídeo. O gerenciador de pacotes ele é fundamental numa distribuição Linux, pois com ele a gente gerencia, como o próprio nome diz, os pacotes que estão instalados ou que a gente quer instalar ou remover. Nós temos dois gerenciadores que são mais conhecidos, que são o apt e o dnf, mas como as distribuições Linux cresceram absurdamente, a gente tem várias outras variações de gerenciadores fantásticos também. O apt ele é o gerenciador de pacotes do mundo Debian, então se a gente utilizar o Debian, Linux Mint, Ubuntu, Kali Linux, todos eles utilizam o apt como gerenciador de pacotes. Já o DNF, fazendo uma comparação, ele é mais do mundo Red Hat. Então a gente utiliza ele no Fedora, a gente utiliza ele no Red Hat Enterprise, por exemplo. Para entendermos um pouco melhor, o gerenciador de pacotes, o apt, ele realiza o download de um pacote .deb, que são os pacotes utilizados em distribuições baseadas no Debian. Ele baixa as suas dependências e utiliza o dpkg para fazer a instalação desses pacotes, garantindo assim tudo o que aquele pacote precisa para funcionar. Uma outra dúvida também que surge para as pessoas é qual a diferença do apt e do apt-get, que é o apt-get. Basicamente, nenhuma. Essa é a resposta mais direta ao ponto possível. O apt ele é um pouco mais robusto e vem substituindo o apt-get ao longo do tempo. Então o apt-get ele já não está mais sendo tão utilizado e o apt, somente apt, está sendo adotado como melhor opção e é recomendado pelo Debian, pelo Ubuntu, por exemplo. O apt ele é um pouco mais fácil, ele teve uma melhora nos seus comandos e centralizou alguns comandos sem precisar ficar utilizando algumas combinações. Mas, basicamente, não tem diferença nenhuma. Você pode utilizar tanto o apt para instalar os seus pacotes ou o apt-get. Isso não vai fazer diferença. Outra coisa muito importante é que se você que está aí assistindo ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreva para não ficar de fora desse mundo de conhecimentos que é o canal Roveb. Aproveita, já que você vai clicar no botão de inscreva-se e ativa o sininho para receber assim todas as notificações ou de quando tiver uma movimentação aqui no canal. O comando apt ele pode ser utilizado tanto por uma interface gráfica, por meio do Synaptic, ou pelo terminal, que é o que eu vou mostrar aqui nesse vídeo. Mais à frente eu vou trazer um conteúdo falando exclusivamente do Synaptic, que te ajuda a gerenciar os pacotes caso você não goste tanto assim da linha de comando. O primeiro passo para a gente saber aqui sobre o comando apt é que muitas dos comandos que nós vamos utilizar, das variações, das opções, precisam de privilégio root. Isso se deve porque a gente altera pacotes, instala novos pacotes ou remove eles. Então, a maioria dos comandos a gente precisa utilizar com um usuário root. Ou seja, ou você utiliza a palavra sudo na frente do comando, ou você faz login com o usuário root. Que aí com o usuário root você não precisa ficar digitando sudo na frente dos comandos. O primeiro comando então que a gente vai ver é o comando apt-update. O que esse comando faz? Ele atualiza os repositórios dos nossos softwares. Então é importante frisar que esse comando ele não vai atualizar já os programas. Ele atualiza os repositórios buscando por atualizações de softwares. E aí você escolhe se você quer aplicar essas atualizações ou não. Então eu vou rodar ele aqui e vocês vão ver que ele vai buscar nos repositórios por novas atualizações. E aqui ele trouxe que existem 17 pacotes no meu sistema
que podem ser atualizados. Já por sua vez, o apt upgrade faz com que a gente atualize esses pacotes. Com o comando apt upgrade, a gente faz a atualização desses pacotes. Então aqui, como a gente pode estar vendo, ele vai atualizar o Codium, o Firefox, a gente vai ter o Node sendo atualizado, pgadmin, que é o Postgres. Então aqui a gente faz a atualização do sistema. E vocês viram que a abordagem do comando foi diferente. O apt update ele simplesmente executou. O apt upgrade ele parou e pediu uma confirmação minha. Isso se deve porque a gente vai modificar o sistema. Então nós precisamos dar uma autorização para isso acontecer, pois pode ter algum pacote que a gente não queira atualizar, ou talvez não queiramos atualizar nesse momento por conta da quantidade de arquivos que será baixada. Então aqui a gente basicamente dá um sim ou não, ou um yes or not, dependendo do idioma do seu sistema. O próximo comando ele também está relacionado ao upgrade, o sudo apt full upgrade. Esse comando ele faz uma atualização completa do nosso sistema, então ele tem que ser utilizado com muito cuidado. Como aqui eu estou na última versão do Debian, não existe nenhum pacote crítico para ser atualizado, ele vai mostrar para mim os mesmos pacotes que ele mostrou antes, mas esse comando ele deve ser utilizado com cuidado, porque esse comando full upgrade ele pode até remover alguns pacotes para conseguir fazer com que a atualização seja completada. E se executado sem o seu consentimento e sem a sua necessidade, pode gerar problemas com outros softwares. Esse comando ele é bem similar ao sudo apt dist upgrade, que se não me engano está disponível no Ubuntu. Que também a gente dá um sim ou não, se quer continuar ou não a atualização. Saindo então um pouco dos comandos de atualização dos pacotes, nós vamos passar para alguns comandos para a gente gerenciar pacotes individuais ou mais de um pacote por vez. Os primeiros dois comandos eles funcionam em conjunto, que são o apt install e o apt remove. O apt install a gente utiliza para instalar um pacote. E o apt remove a gente, como o próprio nome já diz, remove um pacote. Então se a gente digitar, por exemplo, sudo apt install e aqui um nome do pacote, vocês podem ver que eu dei tab e ele vai me listar todos os pacotes possíveis, vou dar até um Y aqui, e a gente pode ver aqui os nomes dos pacotes e dando Enter para descer essa lista. Então vamos supor que aqui eu queira instalar o Ansible. Então eu posso colocar aqui o nome do pacote, dar um Enter, e aqui a gente já vê que ele precisa de algumas dependências a serem instaladas para esse pacote do Ansible funcionar. Então aqui já são listados todos os pacotes, é também nos dado quanto de tamanho vai ser preciso baixar e depois quanto que essa aplicação vai ocupar no nosso disco. Se a gente der um sim, esses pacotes todos serão instalados. Se a gente der um não, ele não irá instalar este pacote. Algumas variações desses dois comandos são o apt reinstall e o apt purge. O apt reinstall ele faz uma reinstalação daquele pacote, pode ser que quebrou alguma dependência ou alguma coisa durante a instalação, e o purge ele remove as configurações também daquele pacote. Então agora a gente instalou o Ansible, e se a gente for usar o remove, a gente também passa o nome do pacote. E aí ele já diz para nós que vai remover o Ansible e que esses pacotes que foram como dependência instalados já não são mais necessários. E aí surge um novo comando para a gente, que é o apt remove. Então eu vou dar um sim aqui, ele vai desinstalar o Ansible da minha máquina. E agora eu posso digitar o sudo apt auto remove, que ele vai remover esses pacotes que não são mais necessários no meu computador. Isso é interessante porque libera mais espaço em disco, principalmente com pacotes do tamanho do kernel, que acabam ocupando vários megas no seu disco. Vou dar um sim.
Nós também temos uma outra variação desse comando do auto-remove, que é o auto-clean. O auto-clean ele faz uma remoção dos pacotes que estão obsoletos e que já não podem mais ser baixados. Então esses dois comandos, o auto-remove e o auto-clean, eles são importantes para a limpeza do seu sistema operacional. É importante você tomar um certo cuidado, pois já aconteceu comigo de eu rodar um auto-remove e ele remover pacotes que eu ainda estava utilizando. Um outro comando também que é muito útil é o apt search. Muitas vezes a gente não sabe qual o nome do pacote que a gente quer instalar. Então a gente ou faz uma pesquisa pela internet, é importante frisar que esses repositórios eles são encontráveis pela internet, então você pode digitar how to install tal pacote ou o nome da aplicação e Ubuntu ou Debian do lado e ele vai te mostrar o nome do pacote em algum dos resultados de pesquisa. Mas a gente pode estar pesquisando também usando o apt search. Por exemplo, eu quero instalar o Ansible. E aí ele traz para mim vários pacotes que batem com a minha pesquisa. E aqui a gente tem que a instalação do Ansible é exatamente desse formato. Ele instala a versão stable, que é a 2.7.7. Então aqui a gente consegue ver também qual que é a versão do pacote que seria instalado. Então bastaria depois que a gente fizesse um search, realizar um install com o pacote que a gente precisa. E o último comando dessa lista que eu separei, que são os comandos essenciais para o apt, é o man apt. Ele não é um comando exclusivo do apt, né? O comando man ele traz um manual de um certo comando, de uma execução. Isso é muito importante para você descobrir como um comando funciona, ver todas as opções, todos os parâmetros e o que fazer caso não esteja funcionando. Então aqui a gente pode dar um man apt e ele nos retorna aqui algumas opções. E é bacana que ele está traduzido, algumas páginas do man, eu não consigo afirmar com certeza que todos os pacotes têm isso traduzido, mas no caso do apt a gente tem isso traduzido. Então aqui a gente pode ver uma descrição curta do que um comando faz. Então a gente tem aqui o update, que nós vimos aqui no vídeo, o upgrade, o full upgrade, o install, reinstall, remove ou purge, temos o auto remove, o search. Então a gente começa a ter várias outras variações para utilizar com o apt e às vezes utilizando algum parâmetro para fazer alguma coisa específica. Por exemplo, a gente pode estar passando um sudo apt upgrade -y. Isso vai fazer com que o sistema não pergunte para a gente se a gente quer atualizar ou não. Então é bem bacana que você utilize o man para entender como ele funciona. Você também pode estar utilizando um apt help, que também vai trazer, só que bem mais resumido, os comandos que você pode estar executando. E então, curtiu esse conteúdo? Sabia que temos mais conteúdos como esse aqui no canal? Então você não precisa ir embora. Estarão aparecendo 2 vídeos onde a gente também fala de Linux e alguns comandos para você continuar assistindo. No mais, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça de deixar a sua avaliação com um joinha ou um dislike, pois isso é muito importante para eu saber se esse conteúdo foi relevante ou não. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.